boa parte do ensino acadêmico de filosofia, mesmo o melhor, acaba sendo uma antifilosofia. Você nunca vai poder entender o que Sócrates fez, porque você vai olhar apenas no discurso socrático, nos diálogos de Sócrates, você vai olhar apenas a estrutura do argumento, não a circunstância efetiva de onde aquilo surge. Então, por outro lado, ele tem um outro obstáculo. Você não pode esquecer que aquelas pessoas que participam dos diálogos socráticos eram pessoas, vamos dizer, da classe mais culta que tinha ali em Atenas. E essas pessoas tinham recebido toda, vamos dizer, a formação do homem público ateniense. Então essa formação implicava, por exemplo, a conquista de algumas virtudes militares. O sujeito tinha um treinamento militar. O sujeito tinha uma familiaridade com os ritos da religião grega, tinha uma familiaridade com as leis da cidade, tinha uma familiaridade com todo o imaginário coletivo através das artes, da arquitetura, da escultura, do teatro, etc, etc. Então eles tinham um meio imaginário comum. E Sócrates sempre raciocina a partir disso. Ora, esse meio imaginário comum, hoje, ele ou não existe, ou quando existe, ele é de muito baixa qualidade, não permitindo, vamos dizer, uma elaboração filosófica direta. O que molda o imaginário das pessoas hoje? É a chamada comunicação de massa. Tá certo? E você não pode esquecer que no meio das comunicações de massa, os objetivos com que os vários produtos são feitos são os objetivos mais desencrontados e, frequentemente, objetivos não declarados. Tá entendendo? Por exemplo, você está lá assistindo um filme e você não sabe que aquilo lá é um merchandising, é feito para você comprar tal coisa ou tal outra coisa. Ou para lançar uma moda. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que o fenômeno da manipulação, ou do consumidor, ou do eleitor, é uma coisa tão disseminada hoje em dia, que você praticamente não pode consumir nenhum produto da cultura de massa sem você investigar onde é que eles estão querendo chegar com isso. Senão você está permitindo que o seu mundo imaginário seja construído, né, ao sabor de 1001 objetivos que você desconhece totalmente. Entendeu? Então, primeiro você não tem mais, vamos dizer, aquela unidade, aquela coerência simbólica de uma cultura única, desenvolvida localmente, como era o caso ali de Atenas. Entendeu? Você tem uma cultura chamada global. E essa cultura global, ela é, vamos dizer, não só toda fragmentada, mas é toda desencontrada. Tá certo? Tanto que você vê que, por exemplo, princípios, regras morais absolutamente incongruentes e impossíveis de cumprir ao mesmo tempo, são impostas a você de modo simultâneo. Por exemplo, se você pega a mídia americana, a mídia brasileira faz a mesmíssima coisa, mas um pouco menos, né? Ela, por um lado, ela ensina você que tem que haver a liberdade sexual, que tem que haver casamento gay, que todo mundo tem que comer todo mundo, que as pessoas devem fazer sexo desde os 4 anos de idade, etc, etc, etc. Mas, de repente, pega um sujeito cometendo adultério, destrói a vida dele com base no moralismo atroz. Como é possível você cumprir essas duas coisas? Você vê quando pegaram aquele governador da onde era? Nova York. Nova York, né? É, Nova York. Claro que o sujeito era um safado, claro que ele mereceu, né? Mas já destruiu uma carreira só porque o sujeito está com uma puta num hotel? Né? Quando isso aí é o mínimo, né, de atividade sexual que a cultura mesmo exige do sujeito. Esses problemas você não tinha na Grécia. Entendeu? Então Sócrates não teve que lidar com esses problemas. Quer dizer, ele podia partir de um meio imaginário coerente, até certo ponto saudável, e especular dentro disso. Quer dizer, o que ele ia investigar ali eram,
contradições e incongruências, para assim dizer, normais da vida humana. Ele não ia partir de uma base tão problemática, tão vamos dizer, abissalmente confusa como você tem hoje. Tá certo? Então, eu não creio que seja possível você ensinar filosofia a partir desta base. Por quê? Porque os problemas são muito toscos, e muito primários, e muito grosseiros demais para que possam ser tratados filosoficamente. Além disso, você tem, vamos dizer, você tem toda a manipulação política, publicitária, etc., que vai fazer do seu imaginário uma lata de lixo mesmo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você teria que organizar um pouco o imaginário das pessoas, né? Fornecendo a elas símbolos que permitissem a elas integrar essas várias coisas e compreender imaginativamente qual é a sua situação real. Porque aquilo que você não consegue imaginar, você não consegue compreender de jeito nenhum. Você não pode conceitar. Aristóteles já ensinava isso. Quer dizer, você não cria conceitos a partir de meros dados sensíveis. Você cria a partir de figuras, de imagens conservadas na memória. Tá certo? Então, memória e imaginação para Aristóteles são a mesma coisa, né? Então, quer dizer, primeiro existe uma certa compreensão imaginária, uma coisa que você não saberia expor conceptualmente, às vezes não saberia nem expor verbalmente, mas que, por assim dizer, através de esquemas visuais, tácteis, auditivos, você mais ou menos sabe se orientar ali, né? Por exemplo, é como você localizar um caminho. Você vai daqui até, sei lá, Colonial Heights, né? E você não é capaz de verbalmente você repetir todas as coisas que você viu no caminho que te servem de referência. Você conserva na memória visual. E isso é mais que suficiente. Então isso aí é um domínio imaginário da situação. Você é capaz de recordar, imaginar, né, mais ou menos a paisagem e conceber, imaginar ali os trajetos que você vai seguir, né? Então, sem esta base imaginária não dá para fazer nada. Como é a maneira de você organizar isso aí? É você fornecer símbolos mais diferenciados e mais abrangentes que permitam ao indivíduo enquadrar a experiência dele dentro de uma referência humana muito maior, mais universal, por assim dizer. Está compreendendo? Então, veja, é do imaginário que sai diretamente a sua visão do possível e do impossível. Você sabe que tem muitas coisas estranhas que são possíveis. E tem outras que você não considera impossíveis. Tá certo? Mas a medida do possível e do impossível, ela depende, vamos dizer, da regularidade da natureza e dos hábitos sociais consolidados. Então, aquilo que escapa disso aí, para você, não existe. É muito difícil você conceber isso, tá certo? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Se você pega qualquer cidadão contemporâneo e diz, olha, invente aqui a vida da sua família até 4 gerações para trás. Você não é capaz. Não é capaz de conceber como verossímil a vida do seu próprio pai. Está compreendendo? Por quê? Porque ele está tão sobrecarregado, vamos dizer, dessas imagens, desses estímulos que vêm do meio atual, que a própria noção de tempo para trás dele some. Se você, por exemplo, a noção da duração das coisas. Se você perguntar para as pessoas quando foi a Idade Média, a maior parte não sabe.
Mas não é porque não estudou história, é porque não é capaz de imaginar. Está entendendo? Então, para ela, por exemplo, o que aconteceu para os pais dela foi muito antigamente. Se você pegar qualquer garoto de 14 anos, o antigamente dele é o tempo do pai dele. Então, entre o tempo do pai dele e a época do homem de Neandertal, parece que se passaram apenas 2 dias, foi tudo igual. Então, com esse esquema imaginário, tão tosco e miserável, o que a gente pode fazer? Está entendendo? Então, como é que vai ensinar a filosofia para essas pessoas? A filosofia é a meditação, a análise crítica que começa, vamos dizer, num meio mais ou menos culturalmente homogêneo. Então você tem um imaginário também mais homogêneo e não totalmente inadequado à vida real. Está compreendendo? Então, se você pega, por exemplo, o cidadão comum dos nossos dias, ele não sabe qual é a ordem social na qual ele vive. Porque você saber a ordem social, você sabe saber quem manda. Quem manda é através de que canais manda. Como você não sabe isso, você substitui a ideia do poder pela ideia do governo. Então você tem uma sequência de cargos eletivos que representam, simbolizam o poder. Você está entendendo? Então, o sujeito vai sempre achar que quem tem o poder é quem está no governo. Eu digo, mas escuta, peraí, mas para colocar o sujeito no governo precisa um poder, e não foi o governo que colocou o sujeito no governo. Não é uma coisa óbvia? Então, o poder de constituir governos é infinitamente maior que o poder do governo, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, quem tem o poder? Quem manda? As pessoas vagamente imaginam, tem grupos econômicos, etc, etc. Eu digo, bom, tá bom, mas... Né? Como é que você converte o dinheiro do sujeito em poder político? Você veja, um banqueiro não pode mandar prender ninguém. Ele tem um montão de dinheiro, mas ele não pode mandar prender ninguém. Tá certo? Então, para isso, ele precisa, né, ter os instrumentos de governo na mão. Como é que ele os obtém? Eu me lembro, por exemplo, nos anos 60, um estudo chamado A Elite do Poder, do sociólogo chamado C. Wright Mills. O sujeito esquerdista, para caramba, o estudo é cheio de furo. Tá certo? Mas, nos anos 60, ele teve para mim a vantagem de que ele me mostrou que existe uma estrutura do poder que não se identifica com a estrutura do governo. Onde você tem não somente grupos econômicos, você tem instituições religiosas, você tem grupos de amizade, grupos de juventude, grupos de referência, tá certo? Você tem as amantes dos políticos que desempenham um papel no governo, você tem uma rede imensa de instâncias que determinam o curso das coisas. Onde o governo é uma casquinha, você está entendendo? Então, aquilo é a estrutura da sociedade. Ora, entre os interlocutores de Sócrates, todos sabiam a estrutura do poder em Atenas. Eles sabiam quais eram as famílias importantes, quem mandava, você está entendendo? Quem tinha a possibilidade de ocupar tal ou qual cargo, eles sabiam tudo isso. Quer dizer, a sociedade deles, para eles, era transparente. E por isso mesmo, né, Sócrates podia argumentar com eles de maneira que eles compreendessem. Está certo? Nota, o importante não é que as pessoas tenham a informação. O importante é que tenham a imaginação correta, porque tudo o que se passa na sua sociedade você jamais vai saber. É preciso que você tenha esquemas imaginários que permitam abarcar facilmente o que está acontecendo de fato. Está certo? É possível dizer que a sociedade, na época de Sócrates, a disparidade entre as pessoas mais simples e as pessoas mais cultas, ela tinha... Era menor do que hoje. Era menor. Então era mais fácil entender também quem... Claro, a estrutura social de Atenas, ela era transparente para todo mundo. Desde o camponês até o governante. Claro que podia ter um ou outro detalhe que a pessoa ignorasse. Tá certo? Mas eram detalhes, quer dizer, a estrutura no conjunto era perfeitamente visível, hoje não é. A estrutura social hoje é invisível. Aquele famoso teste que o Meira Pena fez com os alunos dele na Universidade de Brasília, perguntou a que classe social vocês pertencem. Ninguém sabia. E, no entanto, são até capazes de falar de luta de classe.
Então, quer dizer, se a filosofia é uma meditação que você faz a partir dos dados gerais da sua cultura, então a primeira coisa que você tem que, a primeira condição é que você consiga enxergar essa cultura como um todo, para daí, não em todos os seus detalhes, evidentemente, mas pelo menos como vamos dizer, que tem uma forma para você, uma forma identificável para você, e que essa forma mais ou menos conhecida com a realidade. Sem isso não é possível começar a meditação filosófica. Agora, se você começa a dar técnicas filosóficas e história da filosofia, no meio dessa confusão, todo esse material vai apenas ser mais um componente da confusão. Está compreendendo? É por isso que eu acho que eu fui muito afortunado, mas muito, muito, muito afortunado, de começar os meus estudos pelo lado literário. A primeira coisa que me interessou, né, foi a literatura, especialmente a literatura brasileira. E quando chegou num ponto em que eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira, em todos os seus, vamos dizer, os seus elementos principais, eu vi que a partir dali eu consegui imaginar a sociedade, com exceção de alguns tópicos que não tinham sido tocados nessa literatura, mas que a gente podia imaginar como objeto de romances possíveis. Você entendeu? Temas que não tinham sido explorados pela literatura, mas cuja falta aparecia, quando confrontado com a bibliografia existente, você reparava a falta daqueles elementos, então você podia obter, de certo modo, uma visão da sociedade brasileira a partir da sua literatura. Eu posso dizer que eu tinha isso, aos 21, 22 anos, eu tinha isso já inteiro na minha cabeça. Tá certo? Isso quer dizer que eu era capaz de pensar filosoficamente sobre aquilo sem nunca ter estudado filosofia. E foi mais ou menos por essa época que eu comecei a me interessar pelo lado filosófico. Né? Quer dizer, por um lado, para você, você se refere, por exemplo, que um dos inícios da filosofia, da meditação filosófica, é você ter pelo menos um mapa da sua própria ignorância, né? Sim. Não sei se é correto falar isso, quer dizer, mas para você fazer o mapa da própria ignorância, você tem que ter meios verbais de dizer o que você sabe e o que você não sabe. Às vezes você não tem esses meios verbais. Quer dizer, está muito próximo do processo de dar nome às coisas. Sem sombra de dúvida, ensinar a pessoa a falar. Então, nesse sentido, essa tua abordagem do curso é quase isso, olha, eu vou ensinar você falar. E isso, vamos dizer, a função, vamos dizer, das letras é exatamente assim, ensinar as pessoas a falar. Tá certo? Então, por exemplo, você entra numa sala e diz, olha, você vai dar o nome de todos os objetos que tem nessa sala. 90% das pessoas não são capazes. Entendeu? Agora, quer dizer, a função da literatura é exatamente esta, quer dizer, permitir que o sujeito conheça, vamos dizer, o mundo do possível, conheça e possa expressá-lo. Aí me veio uma coisa de Leibniz. Leibniz diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo de coisas inexistentes, saberia mais do que os outros. Por quê? Porque o imaginário dele está amplo. E dentro do imaginário pode caber o real. Né? Isso ele sempre sabe mais ou menos onde colocar as coisas. Também você tem o problema da memória. Né? Quer dizer, o que é a memória? A memória é você associar dados da realidade com dados imaginários. Então o imaginário é um mapa dentro do qual você coloca os dados reais. Está entendendo? Então, o primeiro passo para o estudo da filosofia é reconstituir, vamos dizer, a sanidade do imaginário. A sanidade e, portanto, a expressividade do imaginário, quer dizer, ensinar as pessoas a falar. Está compreendendo? Os cursos de letras fazem isso também não. Por quê? Porque eles vão tomar as obras de literatura não como experiências imaginárias que você vai fazer, mas vai tomar como objeto de estudo e de análise. Aí dançou. Aí isso é outra coisa. Quer dizer, é sempre esta coisa de querer pular direto, vamos dizer, do imaginário tosco para um conhecimento científico. Eu digo, isso é impossível. Está compreendendo?
É por isso que você vê, por exemplo, um cara como o Dr. Richard Dawkins, que eu sei que os caras que mais entende de biologia no mundo, ele acredita em deuses astronautas. Não é porque ele não estudou biologia, é porque a formação do imaginário dele está tosca, está errada. Né? Uma pessoa, vamos dizer, um imaginário bem formado entende que um deus astronauta é apenas uma criatura biológica como qualquer outra, e você atribuir a origem da vida a um deus astronauta é você dizer que a origem da vida é a origem da vida. Não diz mais nada além disso, quer dizer, isso não é uma resposta. Tá certo?